falas femininas que glorificam a Deus. Bem, falar é um dom dado por Deus. Saber falar de forma que glorifica a Deus é nossa missão. Então, essa noite eu gostaria de apresentar algumas mulheres da Bíblia que sabiamente cumpriram essa missão. Então, a Bíblia ela está recheada de bons exemplos, também de exemplos negativos, é claro. Mas eu queria destacar aqui alguns exemplos positivos de mulheres que tiveram uma fala muito significativa. O seu falar glorificou o nome do Senhor. Sabe, numa sociedade que nós vivemos, onde está uma grande guerra, uma guerra do feminismo contra o machismo, então há muitos ismos sendo propagados. Nós devemos defender e anunciar uma fala não de guerra, não de luta, mas uma fala de amor, uma fala que glorifica ao Senhor. Então essa fala que nós queremos destacar, que uma mulher virtuosa, uma mulher que verdadeiramente sabe o seu papel, o seu lugar, é uma mulher que glorifica ao Senhor. Então gostaríamos de convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Vamos ter como um texto base para essa mensagem, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 46 ao 55. Lucas, primeiro capítulo de Lucas, versículo 46 ao 55. Diz assim então a palavra do nosso Deus. O título desta leitura é o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me consideram bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que do coração ou no coração alimentam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos, despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Senhor Deus, nós queremos nesse instante agradecer, Senhor, pela vida, por esse dom maravilhoso que tu nos concede. E nesta noite, ó Pai, honrar e glorificar o teu santo nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra e glória. Queremos te agradecer, Senhor, pelas pessoas tão maravilhosas que o Senhor tem colocado neste mundo, mulheres virtuosas, mulheres, ó Pai, que sabem usar as palavras no momento certo, na proporção correta, para que assim glorifica o teu santo nome. Pai querido, nós te apresentamos nossas vidas em tuas mãos, te pedimos o teu favor, vem ser propício a nós, ó Pai. Derrama de tua graça, de tua misericórdia. Visita cada lar nesse instante, instruindo com a tua palavra, dando, ó Pai, sabedoria do alto, para que possamos assim fazer a tua vontade, o teu querer. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. Vamos agora ter a projeção. Só ir passando, filho.
Pronto. Então já vimos isso aí. O texto, então, claramente, esse texto que nós acabamos de ler, nos remete a um resumo das alianças de Deus com o seu povo e representa uma total e verdadeira adoração ao Senhor. Quem está expressando estas palavras que nós acabamos de ler é Maria, aquela jovem moça que foi escolhida por Deus para trazer a este mundo Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Então Maria foi agraciada. A palavra graça significa favor imerecível. E é muito linda essa canção, né? Esse cântico de Maria. Maria vai visitar sua prima Isabel, e quando chega lá, o Espírito Santo toca no coração de Isabel, ela sente um tremor, assim também como o filho que ela tinha no ventre, que é João Batista, também estremece no seu ventre, e ela então diz que louvada seja Maria, pela graça de ter recebido no ventre o Filho de Deus. Maria então, ouvindo estas palavras, transfere a glória que lhe foi dada diretamente a Deus. Então uma mulher sábia, ela sabe receber elogios, e que estes elogios, que estas palavras de edificação sejam transmitidas ao Senhor como merecedor de toda honra e glória. E aí Maria faz esse resumo nesta canção, dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É interessante que aqui Maria reconhece a Deus como Senhor e Salvador. São dois pontos importantes na vida de Maria, que devem refletir também na vida de todo cristão. Eu tenho ouvido muitas vezes as pessoas dizerem que os crentes detestam Maria. Qualquer crente que eu encontre na minha vida que fale mal de Maria, eu repreendo, porque são pessoas que não conhecem, que não estudam a Bíblia da forma correta, são preconceituosos, pessoas que levam a religião muitas vezes ao pé da letra e acabam esquecendo da pessoa tão importante que ela é, no sentido de que ela é uma grande serva de Deus, que nos deixou grande exemplo. Grande exemplo de Maria é este, de reconhecer Deus como seu Senhor e Salvador. Então não existe salvação sem esse reconhecimento. Reconhecer Deus como Senhor e Salvador. Então ela reconhece isso e passa a contar as bênçãos de Deus sobre a vida e o povo de Israel. As suas alianças. Deus fez uma aliança com Abraão. Diz que dele faria uma grande nação. Deus fez uma aliança com Davi, no qual o seu trono não sairia da sua descendência, quer dizer, daqueles que viriam posterior a ele. Jesus Cristo é descendente do rei Davi. Então a promessa de Deus, a aliança que Deus faz, ele cumpre. Então esse texto vai retratar algumas destas alianças. Então Maria aqui traz uma fala que nós vamos ver agora. Então nossa primeira personagem é Maria, a mãe de Jesus, e a sua fala é uma fala de submissão. Veja o que diz os versículos 46 ao 48, nós já vimos aqui: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Então Maria está tendo uma fala de submissão. Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem de ti. Então eis-me aqui, estou pronta a te servir. Então quando Maria foi abordada pelo anjo, pelo Espírito Santo de Deus, quando então ela recebeu a mensagem que daria luz ao Filho de Deus, ela só
glorificou a Deus, agradeceu ao Senhor. A priori ela ficou sem entender como, sendo eu virgem, vou dar à luz a um filho, mas era um propósito divino, pois uma virgem daria à luz ao Filho de Deus. Esse propósito era justamente para que ele nascesse sem pecado, sem a contaminação do pecado. Assim Jesus veio ao mundo sem cometer pecado algum. Em toda a história de Maria com relação a Jesus Cristo, nós vemos uma mulher submissa, uma mulher serva, uma mulher que se dispõe ao serviço de Deus. E essa é uma característica muito importante para uma mulher virtuosa, para uma mulher sábia. Ela precisa ter falas submissas, falas que demonstrem a sua submissão a Deus. A palavra submissão tem tomado uma conotação muito negativa nos dias em que vivemos, diante de ataques do feminismo, que é contra totalmente a submissão. Lembrando que a palavra submissão, na sua origem, ela tem como principal característica que é proteção. Alguém que é submisso é alguém que está debaixo da proteção de Deus. Imagina Deus como uma galinha e seus pintinhos. Então os pintinhos somos nós, e Ele está com suas asas sobre nós, nos protegendo. E quando saímos, nos afastamos da presença de Deus, perdemos esta proteção. Então estar submisso a Deus é estar debaixo de suas asas. E é necessário que o ser humano, que o ser que reconhece Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele se submeta a Deus. E que não seja apenas de palavra, é claro, mas as palavras muitas vezes refletem nossas atitudes. Então seja você submisso tanto de palavras quanto de atos. E aí nós temos uma outra passagem que nos é apresentada, Maria junto com o seu filho. Em João capítulo 2, a partir do verso 1, diz que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Versículo 1. Verso 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Essa fala de Maria é uma fala de submissão. Lembra que ela chega para Jesus e diz: filho, o vinho acabou da festa. E acabar o vinho em uma festa, naquele período, era uma grande vergonha para os noivos, para a família. Não sabemos se esse casamento era de algum familiar de Jesus Cristo, de Maria, mas eles estavam presentes e estavam bem próximo da família para terem notado esta falta. Faltando o vinho, a festa iria acabar, e muitas pessoas ainda poderiam chegar durante os dias da semana e não encontrar a festa. Uma festa de casamento geralmente durava de 1 semana a 15 dias. Faltando o vinho, a festa acabava, e as pessoas que estavam vindo de longe para aquela festa, ao chegar, não iam encontrar mais nada. Então seria muito vergonhoso para os noivos terem convidado e não ter o que oferecer aos convidados. Então, diante da situação, Maria se viu como alguém que poderia fazer alguma coisa, e lembrou do seu filho. Chega até seu filho e pede: filho, acabou o vinho da festa, o que nós podemos fazer? Jesus então, naquele momento, responde à mulher para que ela tenha paciência. Mulher, ainda não é me chegada a hora. Então, naquele momento, as palavras de Jesus não é recriminando a mãe, não é criticando a mãe, não. Ele só estava comunicando à mãe: mãe, ainda não é a hora, espera, tem calma, tem paciência. E aí imediatamente aquela mulher reconhece o poder de Deus que estava no seu filho, e então se volta para os serventes da festa
e Maria deixa o seu único mandamento. Esse é o mandamento de Maria, que todo cristão deve cumprir à risca. Então, se você se diz cristão, siga o mandamento de Maria, que é: fazei tudo o que meu filho vos mandar. Naquele momento, Maria estava submissa ao filho. É interessante, irmãos, destacar isso, porque, lamentavelmente, algumas religiões tendem a colocar Maria como a mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Jesus é Deus? É. Tudo bem. É uma frase certa. Mas é uma meia-verdade, porque o que se coloca por trás desta frase é que Maria está acima de Deus. Se ela é mãe de Deus, quem veio primeiro? O filho ou a mãe? Entende? Então há uma maldade na frase. E aí é para colocar então Maria em evidência acima do próprio Deus. Só que em todas as falas que encontramos Maria, ela se demonstra uma mulher submissa. E a submissão eu já expliquei para vocês. Está debaixo da vontade de Deus. Então naquele momento ela se colocou debaixo da vontade do seu filho. Por isso que ela diz: fazei tudo o que o meu filho vos mandar. Se ele mandar, vai ser feito. Então a ordem é dele, não é minha. Fazei tudo o que ele mandar. Esse é um mandamento de alguém submisso. Esse é um mandamento de alguém que reconhece o senhorio de Deus. Então Maria traz uma grande lição para todas as mulheres nesta noite, como também para os homens, né? Não só para as mulheres, para todo cristão, para todo servo de Deus, que nós devemos ser submissos na nossa fala, como também na nossa prática. Vejamos então nossa segunda personagem. A segunda personagem é Marta, irmã de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro. A sua fala é uma fala de fé. Você já viu alguém que tem uma fala de fé? Que ela fala com segurança, com certeza de que algo impossível irá acontecer. Essa é uma fala de fé. Em João capítulo 11, versículo 1, versículo 17 e do 21 ao 27, é o texto que nós vamos ler. Diz assim: estava enfermo Lázaro em Betânia, ou de Betânia, na aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Chegando Jesus, versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Verso 23. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou ela, Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Verso 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Creres nisso? Perguntou Jesus. E ela, Marta, responde no verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Que história maravilhosa, irmãos. Temos aqui uma família muito próxima de Jesus. Encontramos algumas histórias, alguns relatos desse relacionamento que havia desta família com a pessoa de Jesus. Então é dito no texto, nesse mesmo texto, a única passagem na Escritura que diz que Jesus chorou.
Jesus chorou diante dessa situação, ao ver o clamor desta família em perder um ente querido. Jesus ali chora, vendo aquele clamor. E então ele se compadece e age em favor desta família. Mas o que eu queria destacar essa noite é justamente a fala de Marta. Em uma outra ocasião, estava Jesus na casa de Lázaro e Maria e Marta juntas com ele. Maria, sua irmã, se debruçou aos pés de Jesus para ouvir a sua mensagem, a mensagem de salvação que Jesus trazia. Marta, por sua vez, estava correndo de um lado para o outro, para servir o Mestre, servir Jesus Cristo, oferecendo então alimentação a ele. Ela, ao ver aquela cena, chega para Jesus e pede que Jesus repreenda a sua irmã. E disse: Marta, Senhor, tu não se importa que a minha irmã fique aí aos teus pés, enquanto eu te sirvo sozinha? E ele disse: te acalma, Marta, tu anda muito ansiosa, mulher. Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra que vem do alto. Certamente Marta aprendeu essa lição. E nesse próximo encontro, ao ver Jesus Cristo, ela reconhece claramente o poder de Deus. E quando ela diz assim: Senhor, se tu tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas eu sei que mesmo agora, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar essa realidade. E ela cria no poder de Deus. Ela tinha uma palavra de fé. Ela confiava no poder que estava em Cristo Jesus. Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, é uma mulher de fé. Ela não crê apenas no que vê, mas ela crê no impossível que pode acontecer diante do poder de Deus. A fé é uma grande ferramenta dada pelo Senhor a nós, seres humanos, porque nós somos muito materialistas. Acreditamos naquilo que podemos apalpar, acreditamos no poder aquisitivo, acreditamos na nossa própria força, mas a fé, ela vem contrária a tudo isso. Quando o nosso poder aquisitivo não é suficiente, quando a nossa força não é a capacidade suficiente, então a fé, ela vem nos trazer certeza e convicção. A fé nos dá garantia de que o impossível vai acontecer. Marta conhecia esta fé, vivia esta fé e propagava essa fé. Então, a sua fala era uma fala de fé. E Jesus responde a sua fala com um questionamento. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Naquele momento, Marta reconhece o grande poder de Deus, quando Jesus diz: creres nisso, Marta? E ela então responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa Salvador. Então, em outras palavras, Marta estava reconhecendo Jesus como o único Salvador, aquele que seria enviado por Deus, e foi enviado e veio até nós e nos trouxe a sua paz. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus amados, nossas falas também sejam agradáveis a Deus, como assim foi de Marta na presença do nosso Senhor. Vejamos então nossa terceira personagem. Nossa terceira personagem é a mulher samaritana. Outra história que eu tenho muita admiração, e vou já contar por quê. A sua fala, a mulher samaritana, ela tem a sua fala, uma fala de salvação. É muito interessante. Jesus chega a um poço, junto com seus discípulos, já estava quase chegando ao meio-dia. Ele pede que os seus discípulos vão até a cidade mais próxima, e então eles tragam alimento. E ele ia ficar no poço ali aguardando o retorno deles. Discípulos foram, e nesse inteirinho, a mulher chega para pegar água no poço.
Era uma mulher de uma vida muito difícil, uma mulher que tinha se relacionado com muitos homens. Jesus puxa uma conversa com ela, prega o evangelho para ela, ela reconhece o poder de Deus. Em seguida, Jesus então oferece a ela o reino de Deus. Ela recebe essas palavras e vai até a sua cidade para chamar os homens daquela cidade para ouvir Jesus. Veja só o que é que diz o texto. Em João capítulo 4, versículo, nós vamos saltear aqui, versículo 19, depois salteia para o 28, 29 e depois o 39, tá bom? Vamos lá. Versículo 19 de João 4. Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Então a mulher estava reconhecendo Jesus como alguém vindo da parte de Deus. Verso 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E será este porventura o Cristo? Muitos samaritanos, verso 39, daquela cidade, creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Meus irmãos, essa mulher era uma mulher provavelmente desprezada na cidade, uma mulher que já tinha muitos relacionamentos, ela tinha tido 5 maridos, e o último que ela estava não era dela, então ela estava destruindo mais um lar. Então essa mulher volta para a cidade e busca estes homens que se relacionaram com ela. Para quê? Para transmitir a mensagem de Jesus. E é dito aqui no texto que os homens foram por conta do testemunho dela, pelo que ela falou sobre Jesus e que Jesus havia dito tudo sobre a vida dela. Imagina esses homens preocupados que Jesus sabia sobre a vida que eles vinham levando, ou haviam levado junto àquela mulher. Então foram ao encontro de Jesus. E ao encontrar-se com Jesus, creram nele. E essa crença, ela foi favorecida, ela foi motivada pelo testemunho da mulher. Uma fala salvadora. Aquela mulher soube usar as palavras de tal forma que trouxe salvação aos perdidos. Sabe, irmãos, uma grande missão que nós temos neste mundo é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o grande papel do cristão, do servo de Deus, da serva do Senhor. Então, não perca tempo, anuncie a palavra de salvação, fale aos 4 cantos desta terra quem é Jesus, o que ele trouxe para a tua vida, a grande mudança e transformação que ele trouxe para a sua vida. Assim aquela mulher soube aproveitar as palavras, soube usar no momento certo as palavras certas para trazer salvação aos perdidos. Chegamos então à nossa 4ª e última personagem. Nossa 4ª personagem e última é Maria Madalena. Uma outra mulher também que biblicamente é vista como uma mulher desprezada, uma mulher que a sociedade rejeitava, era uma mulher de relacionamentos fora do casamento, né? Alguns até acusam Maria Madalena de prostituição, então era uma mulher da vida, como se diz. Mas essa mulher, ela se destaca por sua fala, uma fala de obediência. Então, a fala que esta mulher é apresentada está no Evangelho de João também, capítulo 20, a partir do verso 11. João 20, do 11 ao 18. Então diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava,
abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela então respondeu: porque levaram o meu Salvador, e não sei aonde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou então Jesus a ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse então Jesus: Maria. Ela então, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu ou recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Que maravilha! Imagina essa cena no jardim, naquele local onde Jesus foi sepultado, a mulher chegando pela manhã para fazer ali os banhos, lançar perfume sobre a sepultura, e então naquele momento não encontra o corpo, fica preocupado quando de repente Jesus aparece. E ela não reconhece de primeira, porque ele estava com o corpo glorificado. E aí naquele momento, ao falar com ele, ela percebe quando ele chama pelo seu nome. Aí nos traz à memória, irmãos, um texto lá em João capítulo 10, quando Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Um falar de obediência é justamente aquele que reconhece o senhorio de Jesus, reconhece Jesus como Deus. É necessário que tenhamos essa disposição mental, que coloquemos as nossas vidas à disposição do Senhor, para obedecer a sua palavra. A Bíblia está repleta de mensagens de Jesus, mensagens estas que nos é anunciada para que pratiquemos. Jesus, por exemplo, resume os 10 mandamentos em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento do Senhor para nós: amar o próximo, amar a Deus, ou amar a Deus e amar o próximo. Fazendo isto, estamos cumprindo toda a lei, até porque a lei foi cumprida em Cristo, e nós recebemos a graça de Jesus ter cumprido em nosso lugar. Mas nós temos a responsabilidade neste mundo de cumprir as palavras de Jesus. Um outro mandamento de Jesus, que nós já citamos aqui, é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será batizado. Então é interessante que nós tenhamos essa disposição, um falar de obediência. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está disposto a obedecer o chamado de Deus para a sua vida? Deus tem chamado homens e mulheres para viverem vidas santas, vidas que verdadeiramente agradam ao Senhor. Se você é um servo de Deus, um fiel servo do Senhor, tome essa decisão ao lado de Deus. Tenha uma fala obediente. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Estou aqui para te servir. Foi assim que Madalena agiu diante
daquela cena, ao encontrar-se com seu Senhor, ela de imediato se colocou à disposição e voltou junto dos discípulos para anunciar o que havia acontecido. O nosso Salvador vive. Jesus venceu a morte para nos trazer vida. Essa é a nossa esperança. Essa é a alegria que enche o nosso coração, que nós possamos verdadeiramente confiar nestas palavras. Que nesta noite, meu amado, meus amigos e irmãos em Cristo, que estas falas femininas que aqui foram ditas, elas não sejam apenas femininas, mas sejam falas de um povo, e um povo cristão. Que nossas falas sejam de submissão, que nossas falas sejam de fé, que nossas falas sejam de salvação, e também nossas falas sejam de obediência. Concluindo então, essa noite que precede a comemoração do Dia das Mulheres, diante de tantas falas contraditórias neste mundo, vemos 4 mulheres que sabiamente usaram suas palavras para glorificar a Deus. Sejam estas palavras como que alicerces para construir e edificar vidas que glorificam ao Senhor. Então eu quero dar meus sinceros parabéns a todas as mulheres cristãs, sábias mulheres do Senhor Jesus. E aí eu finalizo com a leitura de Provérbios 14:1. Mulheres sábias edificam a sua casa, mas as insensatas ou as tolas com as próprias mãos as destrói, as derriba. Que você, minha amada, que nos escuta através dessa mensagem, que essa mensagem fale ao seu coração, que você não defenda ideologias que não têm fundamento, mas que você se coloque à disposição de Deus, pois só assim, estando submissa a Deus, estando buscando a vontade de Deus para a sua vida, é que você vai ter boas palavras para dizer, palavras que edificam, palavras que fortalecem a sua fé e edifica a vida daqueles que ouvem estas palavras. Que Deus assim vos abençoe, que Deus seja exaltado e que o seu nome também seja glorificado nesta noite, e que na vinda do Senhor nós possamos ouvir dele: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então meus parabéns a todas as mulheres, também as esposas de pastores que possam por acaso ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida, o seu ministério. É um momento de muita alegria para nós poder comemorar juntos, mesmo em casa. Queremos encerrar com mais uma canção, mas antes desta canção gostaria de dar alguns avisos, tá bom? Avisos especiais aos congregados da Primeira Igreja Batista Regular em Aracati. Próximo domingo pela manhã nós teremos um momento especial na igreja, a escola dominical. Então queremos a sua presença aqui. Nós vamos realizar um café da manhã. Então queremos a presença de todos aqui. Vamos fazer um momento muito agradável. Quero a sua presença aqui. Então nós vamos colocar nas redes sociais como você pode participar desse momento, até para você confirmar a sua presença, para que assim a gente possa preparar algo melhor, tá bom? Então esperamos a presença de todos aqui conosco no próximo domingo. Será também a nossa assembleia ordinária. Então é importante que todos os membros estejam presentes no domingo pela manhã, às 9 da manhã. Outro lembrete é que o culto de quarta-feira é um culto presencial e nós começamos às 18 horas. Então houve uma alteração no horário, porque só podemos ficar aberto até às 19 horas, por conta do decreto. Então começamos às 18,
encerramos às 19 horas. Venha participar conosco também, será um grande prazer tê-los aqui conosco, não só os membros da igreja, como aqueles que nos ouvem através dessa live. E se mora aqui na região, o convite está estendido a você também, tá bom? Então, um grande prazer tê-los aqui. Vou orar e logo após essa oração vamos ouvir mais uma canção e ao final da canção estaremos encerrando a nossa live. Que Deus abençoe a todos, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai querido, eu te agradeço por cada um que passou por esta live, que esteve conosco presente. Te peço que a tua palavra não volte vazia, faça morada em nosso coração. Se tem alguém que ouviu esta mensagem, ó Pai, e precisa de uma reconciliação, precisa tomar uma decisão ao teu lado, de te servir, que hoje seja a noite de salvação para esta pessoa. Que ela possa, Senhor, entregar a vida em tuas mãos, em confiança e fé. Que assim o Senhor seja glorificado através da vida de tal pessoa. Te peço por cada mulher, diante desta mensagem, que encontremos, ó Pai, mulheres sábias neste mundo, mulheres virtuosas, que saibam usar suas palavras de forma que glorifique o teu santo nome, para que assim, ó Pai, sejamos nós edificados por toda a palavra que vem do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada família, a cada lar, visita, Senhor, a cada um, derramando a tua graça, o teu favor. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livra de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus por isso. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite. Vamos